Graça e paz. Colossenses capítulo 1. Continuando esta leitura da carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fala-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai, este conceito é a novidade do Evangelho. Jesus Cristo veio com uma missão de nos fazer filhos. Oração é característica de filho. O orgulho humano não ora. O homem, no seu estado de soberba, ele às vezes se dirige a Deus, mas ele não ora. Ele reivindica, ele exige, ele ordena, se ele não ora. Oração é atitude de filho. É conversa de filho com o pai. O conceito de paternidade foi revelado profundamente a nós em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, nós vamos ler do verso 3 ao verso 6, ou 7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu gostaria que nós observássemos o que está escrito. Que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de nos resgatar da escravidão que a lei nos trazia e nos tornar filhos, resgatando uma condição de filhos, ou dando uma condição de filhos. E porque sois filhos, o clamor é Abba, Pai. Toda oração de filho deve começar com Pai. Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, ele disse, Pai nosso, que está nos céus. Apesar de Deus ser Senhor de todo o universo, o relacionamento que Ele veio instaurar no coração da sua família é de pai para filho.
A coisa que mais importante nós ganharmos é a dimensão que somos filhos de Deus. Nenhum título, nenhuma posição é maior neste universo do que de filho de Deus. Quem é você? E aí nós começamos a botar os nossos títulos. Outro dia eu vi um senhor que colocou na sua assinatura, professor, reverendo, doutor. Digo, mas é muita coisa. Professor, reverendo e doutor. É muita coisa. Mas isto revela o apoucamento dessa personalidade que precisa de aditivos ou de steps para mostrar que ele é um graduado. Quem é você? Eu sou um filho de Deus. Você quer mais? Quem eu devo apresentar? Um filho de Deus. Romanos capítulo 8. Aqui tem uma coisa maravilhosa. Romanos 8. A gente pode ler 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que coisa preciosa! Filho de Deus. Por que sois filhos de Deus? Há no nosso coração o Espírito do seu Filho. Há uma intercessão, uma relação de filho com pai. Não existe coisa maior. Filho de Deus, filho do Pai. Nenhum título, nenhuma posição. Eu sei que hoje tem gente aí preocupado para ser prefeito. A gente sofrendo aí para ser vereador. Há uns anos atrás, e só para contar isso aqui, eu fui convidado por 3 vereadores dessa cidade para ser candidato a prefeito de Londrina. Imagina como é que eles têm coragem de lançar determinadas coisas. Vieram aqui no meu gabinete e conversaram, você quer? Eu digo, não, de jeito nenhum. Eu já fui eleito. Eu fui eleito por Deus para ser filho. Eu vou querer um cargo menor, o de prefeito, quando eu estou na posição de perfeito filho de Deus, pela graça em Cristo Jesus? Não, muito obrigado. Mesmo porque eu não sei administrar, nem sei fazer nada, mas eu quero ficar nessa posição de filho, herdeiro, co-herdeiro. Essa é uma palavra extremamente rica. Co-herdeiro segundo alguns estudiosos da Bíblia, significa que toda a herança que é de Cristo é também minha. Se eu fosse apenas herdeiro, metade seria de Cristo, a outra metade seria nossa. Mas como nós somos co-herdeiro e não herdeiro, tudo que é de Cristo é nosso. E vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Pai, oração. É relação de filho com pai. Nós dissemos no outro estudo de domingo passado
que Leonardo Ravenhill afirmou: os autossatisfeitos não oram. Os autossuficientes não oram. Os autossatisfeitos não querem orar. Os autojustificados não conseguem orar. Só os filhos oram. E os filhos oram com essa oração da duquesa de Gordon: Pai, dá-me graça para eu perceber a necessidade da graça. Dá-me graça para te pedir graça. E, ó Pai, quando a graça me for dada, dá-me graça para recebê-la. É coisa de filho, é de intimidade com o filho. A oração deve ser sempre feita de um filho para o pai. Existem muito poucas exceções que nós devemos orar ao Espírito pedindo revelação, ou a Cristo em determinados momentos, mas as orações devem ser sempre dirigidas ao Pai. E o termo ensinado por Jesus Cristo aos seus discípulos foi que orassem ao Pai. Quando os discípulos pediram que os ensinasse a orar, em Lucas capítulo 11, verso 1, ele disse que nós deveríamos orar ao Pai. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe perguntou: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. 2. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Pode parar. Pai. Pai. Eu já contei aqui algumas vezes, mas vale a pena contar outras vezes mais, que uma ocasião, John Hyde, que foi chamado o homem que orava, foi missionário na Índia, muito tempo. Ele voltou aos Estados Unidos para férias, e um colega dele, um amigo dele, um evangelista, encontrando-se com ele, disse: Hyde, vai orar comigo. Você sabe, Hyde, eu estou parecendo uma lata vazia, eu só faço barulho, não tem conteúdo nenhum, eu estou meio desesperado, vai orar comigo, Hyde. E ele foi lá orar com aquele irmão. Chegou lá no dia, os dois se reuniram num quarto. Hyde ficou de um lado da cama, ele do outro, e o amigo esperava que Hyde orasse, porque muitas vezes nós pensamos que oração é falar. Nós vamos verificar que às vezes nem precisamos falar. E Hyde ficou quieto, e aquela história, e 5 minutos, e 10 minutos, e se há uma coisa que nós não sabemos ficar, é silenciosos. Nós temos um problema com o silêncio que é terrível. O barulho, a conversa. E o tempo foi passando, e o camarada começou a ficar impaciente, deu meia hora e Hyde não abria a boca, e deu 40 minutos e Hyde não abria a boca, simplesmente quietinho, de joelho lá, ele do outro lado, e você pensa 40 minutos, 45 minutos, é uma metade de um jogo de futebol, e quanta coisa acontece naquela metade de jogo de futebol. De repente, Hyde abriu a boca e diz: Daddy, my father. Daddy é a expressão americana para papai, em inglês. Papai. Meu pai. Papai. Só isto, só isto. Foi toda a oração que ele disse. E a presença de Deus encheu aquele lugar.
Pai. Pai. Eu era menino, viajava com meu pai no interior do Piauí. Chegamos num local. Papai disse: Glênio, nós vamos dormir aqui ao relento. Mês de julho, um pouco frio. Ele forrou a rede com um couro de carneiro. Me cobriu, botou na rede, ao relento. Amarrou os animais, colocou os animais peados num lugar. Acendeu um fogo. Deitou lá, eu aqui. Lá pela madrugada, eu acordei com duas coisas muito fortes: a bexiga cheia, bem cheia, e um barulho. Escuro. Eu estava num hotel que não era 5 estrelas, era um universo de estrelas. Lindo, lindo. Eu olhava, via as estrelas todas brilhando, e aquele barulho todo arrepiado. E eu comecei: papai, papai. Aí ele acordou e disse: que foi, Glênio? Eu estou com medo. Medo de quê? Esse barulho é o vento na palha do buritizeiro. Quando o vento bate na palha do buriti, ele faz esse barulho. Não tem problema. Papai, eu quero fazer xixi. Ele levantou, me colocou para fazer xixi, me colocou na rede de novo, e eu dormi. Por que eu dormi? Papai estava presente. Papai era meu herói. Mas eu tenho um pai que não só conhece o vento do buritizeiro, mas ele fez o vento e fez o buritizeiro. Ele sabe todas as coisas e tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Pai. Como é que você ora? Senhor, eu estou aflito. Pai. Pai. É aqui que está a grande verdade da revelação. Desde que ouvimos, não cessamos de dar graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aliás, pastor Gerson estava falando ainda há pouco de um casal e disse: eu não conheço esse casal, mas o nome deles está aqui. Mas nós não precisamos conhecer as pessoas para orar pelas pessoas, porque Paulo orou por aquela igreja que ele também não conhecia. Nós precisamos conhecer aquele que nós estamos orando, é o Pai. E não a pessoa pela qual nós estamos orando, ou as pessoas pelas quais estamos orando. O nosso conhecimento é um conhecimento para Ele, Pai. Segundo Jesus, existem alguns requisitos importantes para a oração. Segundo Jesus, nós vamos verificar agora estes requisitos importantes para a oração. É conversa de filho com pai. E a primeira questão nós vamos ver em Mateus capítulo 6, versículo 5. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Os modelos precisam expor a moda, as roupas. Então eles precisam de passarela para fazer a exibição do seu produto. Não é possível quem vende
não querer apresentar o produto. Então, é uma necessidade muito grande que tenha plateia. Oração é um assunto sem plateia. Oração é assunto de filho com pai na intimidade. Quando orardes, como é que ele disse? Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Mas vocês, quando forem orar, não se preocupem com plateia. Não estejam preocupados se tem alguém mais ouvindo, porque já tem alguém ouvindo. O pai vai escutar o filho. Não tente fazer da oração uma coisa pública. Vai ter oração pública? Vai ter oração pública. Mas antes de ter a pública, é preciso que haja a privada. Spurgeon dizia que ele gastava mais tempo em oração do que se preparando para pregar. Eu fiquei com muita vergonha. Para cada minuto que ele pregava, ele ficava 1 hora de intimidade com Deus. Isso ele falou para uma pessoa particularmente, quando ele disse: por que você tem tanta intimidade? Ele disse: meu filho, eu gasto tempo com meu pai. E mais uma coisa que ele disse: a oração e a risada para mim são iguais. Eu me alegro em rir e me alegro em orar. Certa ocasião, enquanto ele ia andando numa mata com Theodore Quiller, um amigo dele que foi visitá-lo dos Estados Unidos, eles começaram a rir, e ele disse: Quiller, vamos orar a Deus pelas risadas que Deus está permitindo que a gente tenha. Vamos orar pela alegria que Deus tem dado nos nossos corações. Nós fazemos, às vezes, da oração algo muito espiritual. A oração muitas vezes é assim, quase que etérea. Oração é conversa de pai com filho. Não há coisa mais gostosa de conversa de pai com filho. Às vezes meus filhos dizem: pai, eu quero uma conversa com você. Não quero conversar com o pastor. Não quero conversar com... Eu quero conversar com você, com meu pai. E isso é muito gostoso. É muito gostoso. Um dia minha filha estava tão assim, dando problema com ela estava... E eu perguntei para minha esposa: o que está acontecendo com essa menina, que ela está respondendo meio braba? Minha esposa disse: eu não sei, ela está irritada. E eu cheguei, coloquei no carro, nós fomos para um canto. Ficamos lá um instante e eu disse: filha, eu quero que você saiba uma coisa. Se você for a filha mais obediente deste mundo, você é minha filha. E se você for a filha mais desobediente deste mundo, você é minha filha. Se você fizer tudo certinho, você é minha filha. E se você fizer tudo erradinho, você é minha filha. Você não vai deixar de ser minha filha pelas coisas erradas que você fizer, e você não vai ganhar mais ponto pelas coisas certas que você fizer, porque você é minha filha incondicionalmente. Aí ela: pai, era isso que eu precisava, pai, era isso. E abriu a boca e aí pôde soltar o que estava precisando.
Imagina se eu tivesse medo. Eu tenho respeito, e muito respeito diante de meu pai. Mas se eu tivesse medo de chegar no trono dele para dizer as coisas que eu preciso dizer. Pai. E é lugar de intimidade. Mateus 6,6, logo aí abaixo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Você conhece crente 6 horas? Já viram o crente 6 horas? Não conhece, não? É aquele que chega para você: 6 horas por mim. 6 horas por mim. Ele vive atrás de gente para orar por ele. E fica. Meu amigo, lembre-se de uma coisa. A Bíblia conta de um homem que era um homem igualzinho a nós, com as mesmas matérias, chamado Elias. Tinha as mesmas vicissitudes, os mesmos problemas que nós temos, mas ele orava e Deus ouvia. Esse homem uma vez ficou decepcionado, ele ficou muito deprimido, ele disse assim: eu estou sozinho, ninguém tem mais. Deus disse: meu filho, você está muito iludido, eu ainda tenho 7.000 aí no meio desse povo que não se dobrou a Baal, e eu quero que você saiba que eu estou muito interessado com a sua oração. Fecha teu quarto, ora teu pai que está em secreto. Vamos fazer uma corrente de oração. Gente, isso tudo é muito interessante, mas isso aí leva a uma presunção, não é corrente de oração. O único lugar que eu gosto dessa palavra corrente é no Piauí, que é a cidade onde eu nasci, corrente. Mas esse negócio de corrente de oração, de fazer, isso é tudo presunção. Oração é coisa do coração de um filho para um pai. E para Deus ouvir, precisa de quantas pessoas? Uma só. 2 ou 3 já é multidão. Deus atende um filho. Deus muda o mundo por causa de um filho. Eu estava orando, ou pensando hoje no profeta, em Josué. Josué orou, estava sozinho. A lua parou no vale de Ajalon e o sol no vale de Gibeá. E Israel ganhou a guerra contra os midianitas. Esperar. Não precisa de uma corrente, não, precisa de filho. E precisa de solitude. Eu agora apresentei a palavra de Jesus, especial de Jesus. Mateus capítulo 14, verso 23. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Mas não era bom orar com aquelas multidões, já que tinha tanta multidão ali? Olha, tem mais gente orando. Não. Tem muita gente aí que não crê. Oração é coisa de fé. E é coisa de relação de filho com pai. Despediu as multidões e subiu a um monte num lugar tranquilo e foi orar. Sozinho. Isso é para Jesus. Não. Isso não é só o modelo, não. Isso é para nós. Isso é para nós. Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Prestou atenção? Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Por que ele não vem comigo orar comigo? Não, eu preciso conversar com meu pai.
E enquanto ele orou ali profundamente, que chegou a suar sangue. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Dá licença que eu vou orar. Dona Rosalie Appleby, uma missionária que eu conheci na minha infância, às vezes ela era mal educada. Ela estava numa reunião e ela dizia assim: por favor, dá licença, eu preciso orar. E saía e deixava o povo conversando. Ou às vezes ela simplesmente fazia assim, tum, e olhava para o céu e começava a falar com Deus e desligava dos réis mortais que estavam ali do seu lado. Orar é intimidade com Deus. Ensina-nos a orar, Jesus. Eu vou dizer uma coisa: se há uma coisa que mostra se você é filho de Deus, é se você ora. Se você não ora, você não é filho. Nós falamos na reunião atrás que a igreja de Laodiceia, o povo não tinha nenhuma relação com Deus, Deus estava do lado de fora, eles tinham tudo, não tinha necessidade de nada, e não sabia que era cego, surdo e estava nu, não sabia nada. Por favor, é intimidade, e intimidade é só solitude. Eu digo às vezes em casa para a Luísa, para a Carmita, eu vou para o meu canto, não me chame, não, por favor não diga que eu não estou em casa, que é mentira, que eu estou, não me chame. Não me chame agora, eu preciso ficar só. A mãe de John Wesley tinha 17 filhos, não tinha máquina de lavar, não tinha geladeira, não tinha aspirador de pó. É século XVIII. 17 filhos e um marido, pastor, não tinha dinheiro e ela precisava criar esses filhos, e havia uma hora que ela precisava orar. Então ela sentava numa cadeira, apanhava uma toalha e jogava a toalha por cima, porque ela não podia se trancar no banheiro, porque com 17 filhos, um banheiro só não dá. Toda hora tinha alguém lá: mãe, tem gente. Ela sentava, jogava uma toalha em cima, e os filhos sabiam que naquela hora ninguém podia mexer com ela. Ela estava orando. E nenhum deles deu para as drogas. Foi marginal. Não perdeu nenhum. E vários deles foram pastores, foram líderes. Grande parte das músicas que nós ainda hoje cantamos é fruto daqueles homens que Deus tratou através de Susana Wesley. Hoje a gente não ora. O Dr. Shedd disse uma vez que antigamente os homens oravam horas que pareciam minutos. Hoje em dia nós oramos minutos que parecem horas. Nós somos o povo da agitação. Nós não temos solitude. Segundo Jesus, a oração precisa de um elemento muito importante, que é fé. Mateus 21, 22. Oração é assunto do filho com o pai, não precisa de passarela, ninguém precisa se exibir, ninguém precisa ficar em público.
pode ir para a solitude. Eu troquei o texto, eu quero voltar um pouco. Mateus 6, 7 e 8. Por favor, Mateus 6, 7 e 8. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Por favor, presta atenção no que Jesus está dizendo. Não faça ladainha. Não use mantras. Não use vãs repetições. Não decore oração. Não ponha cabeçalho na oração. Oração é conversa de filho com pai. É conversa. Não é esse negócio. Spurgeon ensinando aos seus alunos a orar, diz que não ore, nunca ore a mesma oração 2 vezes. Mude as palavras, fale de maneira diferente. Oração de crente. Nosso Deus e nosso Pai que está nos altos céus, nós que estamos reunidos nesse local. Vai orar outra vez. Nosso Deus e nosso Pai. A mesma coisa. A mesma ladainha. A mesma reza. A mesma mantra. Quem aguenta? Conversa a mesma coisa com a mesma pessoa, sabe? Você está com esclerose? Você perdeu a memória? Pai, e aí a conversa. Ô pai, eu não sei orar. Me ensina a orar. Pai, eu quero conversar contigo. Falei domingo passado de Missy Alma, aquela missionária americana lá do Rio, que ela falava com Deus, acordava, good morning God, good morning Daddy. Começava, é como se fosse uma pessoa, não é uma pessoa. Bom dia papai. E aí ela ia conversando. Vamos fazer café, falando com o papai, contando as histórias. E essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei com uma pessoa, e aí contava o sonho. E aí vai. É conversa de pai para filho. Não precisa ficar com essas ladainhas, essas coisas. Eu me lembro um tempo desse que eu estava num grupo que a oração era ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, 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 ó Senhor Jesus. Mas espera aí. Não é porque se invocar o nome do Senhor, Ele vai atender. Ó Senhor Jesus. Por favor, gente, não cria isso. Isto aqui que foi inventado na Idade Média é a mesma coisa. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare, Hare Krishna, Rama Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto dos vossos ventres, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos induz em tentação, mas livrai-nos do mal. Por favor. Este Pai Nosso não é para ser repetido. Isso aqui é padrão de oração. Vãs repetições. É conversa de filho com pai. Quem é que sabe orar? Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Padre Michel Coá diz assim: as palavras são como a casca da banana. Você tem que jogar a casca fora e comer o miolo.
nem as palavras servem. O que Deus está olhando é o coração. Às vezes a oração começa com um gemido. Ai. E às vezes não tem nem gemido, porque não tem nem força para dizer. Só um coração na presença de Deus. O quarto elemento que nós queríamos e estávamos saltando é a oração precisa de um elemento chamado fé. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha, presta atenção. Tudo quanto pedindo em oração, crendo, recebereis. Jesus disse uma coisa muito interessante quando ele falou da persistência na oração. Ele disse: quando o Filho do Homem voltar, por acaso, algumas traduções diz porventura achareis fé na terra. A palavra porventura é mal traduzida aqui, é por acaso, ou por desventura. Quando ele vier, achará fé na terra. Sabe por quê? Porque os homens perderam de vista a palavra de Deus. E não há fé sem palavra de Deus. Sem palavra de Deus não existe pensamento positivo, mas não fé. A fé só pode surgir quando ela vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A grande crise da oração é uma crise da palavra. Nós não oramos a palavra. Eu estava me recordando de um filme que eu vi há um tempo atrás, em que havia uma senhora que era vizinha de um pastor, que estava velhinho, e ela chegava assim na casa dela, olhava para lá, e ele estava com uma Bíblia na mão, e ele ficava assim, de repente ele olhava para o céu e ria, e olhava para a Bíblia de novo, e olhava e ria, e ela disse: reverendo, bom dia, minha filha. E o senhor está tão contente? Estou, minha filha. O senhor está lendo a Bíblia? Eu disse: não, eu estou orando a Bíblia. E como é que se faz para orar a Bíblia? Você não sabe orar, você nunca sabe orar, porque as suas palavras se embolam. Então você ora a palavra de Deus, você lê um salmo, e ao invés de você dizer uma coisa, você diz aquilo que o salmo está dizendo, e você olha para o Pai e conta para Ele aquilo que você está enfrentando com a própria palavra dEle. E essa moça começou então a aprender a orar a palavra de Deus. Madame Guyon fazia muito isto, e ela ensina a orar a palavra de Deus. Como você pode pegar um texto, um salmo qualquer. Vou abrir um aqui. Só estou abrindo um lugar que não é salmo. Opa, achei um aqui. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Opa. Pai. No Velho Testamento era Senhor, hoje é Pai. A revelação de hoje é a revelação do Pai. Pai, eu sei que tu inclinas os teus ouvidos, tu responde-me, e eu estou muito aflito. A minha aflição é grande, eu estou preocupado com o filho que está drogado, estou preocupado. Olha aí você pode contar e orar a oração. Preserva a minha alma, Pai, pois eu confio em Ti. Tu és o meu Deus, salva o teu filho que em Ti confia. Orar a palavra de Deus, orar a própria palavra. Será que ele escuta a palavra dele? Será que ele vai escutar a palavra dele? Isso eu tenho certeza. Fé é o elemento importante.
A moça disse: pai, eu queria... Tinha um monte na frente da casa dela, lá na frente o mar. Eu queria tanto ver o mar. A tua palavra diz que a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda e mandava essa montanha cair no mar. Eu quero te pedir que o Senhor tire essa montanha daqui, para eu ver o mar. E no outro dia ela acordou e veio na entre da cortina, abriu assim. Quando olhou, estava a montanha lá, ela disse: bem que eu imaginava que seria assim. Primeiro porque nós queremos orar de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo. E segundo porque nós não cremos que Deus vai responder aquilo que nós estamos pedindo. Não temos fé para crer. Mas Ele nos dá a fé que vem dEle mesmo. A oração deve ser persistente. Você quer? Quero. Você quer? Quero. Você quer? Quero. Lucas capítulo 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele contou a história de uma viúva que foi importunar um juiz, e ela vinha todo dia e importunava aquele juiz, dizendo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Será que Deus é pior do que esse juiz que atendeu aquela viúva? Insista. Você quer? Por que às vezes Deus não responde no primeiro dia? Algumas respostas têm dito para isso. Uma delas é: Deus está trabalhando com a sua fé, com o seu coração. Dona Melva Webb, velha missionária que morou aqui em Londrina há muitos anos, ela tinha joanetes. Ela andava pisando com os pés e assim por causa dos seus joanetes. Um dia ela orou e disse: Pai, cura-me dos meus joanetes. Cura-me dos meus joanetes. E os anos se passaram e Dona Mel foi embora daqui. E mais ou menos há uns 8 anos atrás, ou 10 anos, ela me escreveu uma carta e dizia assim: Pastor Glênio, Deus curou-me dos meus joanetes. Eu dormi com eles e acordei sem eles. E fiquei perguntando para ele: por que o senhor não me atendeu há 40 anos atrás, quando eu fiz essa oração? E ele me respondeu: porque eu queria trabalhar com a sua fé. Foi curada. Mas passaram 40 anos. Mas ela permaneceu confiante e fiel. E ela disse: como Ele é maravilhoso para responder a oração do coração. Persista na sua oração. Persista. Quanto tempo nós devemos persistir? Rhys Howells nos dá uma lição dizendo o seguinte: persista até que você creia que Deus vai lhe atender. Ele disse: eu orava às vezes 1 mês para crer, orava 1 mês ou menos para descansar, e aí começava a louvar por aquilo que Deus ia fazer. Se eu tenho certeza de que essa é a vontade de Deus, eu devo procurar. E aí quando eu encontro, eu agora vou firmar. E quando eu firmo, agora eu vou louvar. E vou dizer: Pai, eu sei que o Senhor vai fazer a coisa. E dentro desse contexto de Jesus, a oração deve ser feita em seu nome. João 14, 13 e 14.
João 14, 13 e 14. Daqui nós vamos parando aqui, e no próximo domingo, neste horário, neste mesmo bate-horário, nós vamos voltar à oração e continuar o livro sempre nos cultos da noite, seja no primeiro ou no segundo, nós continuamos em Colossenses. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Leia agora o 15 e 16. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É o 15 e 16? Então me leia agora 16, 23 e 24. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Pedi a quem? Ao Pai. Em nome de quem? Só para fazer, eu tenho ouvido aqui às vezes pessoas que vão orar e dizem assim: Pai, graças te dou porque eu fui crucificado contigo na cruz. Não, você não foi crucificado com o Pai, você foi crucificado com o Filho. O teu sangue, Pai, foi derramado na cruz. Não, o teu sangue, Filho, foi derramado na cruz. Vamos orar certo. Vamos orar como Jesus nos ensinou. Vamos orar da maneira como Jesus nos ensinou. E vamos orar em nome de Jesus. Eu estou dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece que falei, mas não, ele não me ensinou assim, não. Ele mandou que orasse no nome dele. Não é no nome do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. É no nome do Filho. Mas assim dá mais uma coisa imponente. Eu oro, não tem ciúme no céu, mas eu quero que você aprenda conforme está escrito, porque esse livro é de regra e fé. E nós temos que andar segundo a palavra. Eu expulso esse demônio em nome do Pai. Não é no nome do Pai que se expulsa o demônio, é no nome do Filho. Quando você vai guardar uma pessoa, guarda em nome do Filho. Não é no nome do Filho, no nome do Pai. Tudo na Bíblia tem seu lugar. O que significa isso? Ministérios específicos. E significa isso também sensatez. A obra de Deus é inteligente. E precisa de gente com cabeça. Que pensa. E que não faz a coisa mecanicamente. Orar é uma tremenda missão que o crente, que o Filho de Deus tem. Pai, muito obrigado pela tua palavra e pelo teu Filho que nos ensina a orar. No nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.